para falar agora sobre a segunda edição do Movimento Literário para as Infâncias, o Molim, que vai acontecer de 25 a 29 de agosto na FURB, aqui em Blumenau. Ana Paula de Abreu, que é escritora, está aqui com a gente. Bom dia, Ana, obrigado pela visita. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. E também a produtora cultural, a Deda Silveira, que está aqui com a gente. Oi, Deda, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Itaberá. Bom, é importante a gente começar falando o que é o Molim, né? Como é que surgiu essa ideia? O Molim, então, ele é um movimento literário para infâncias, né? Um evento que a gente está realizando esse ano a segunda edição. E é um evento que contempla encontro com autores, apresentações artísticas, né? Às vezes lançamento de livros também. Nessa edição a gente tem um movimento muito bacana que vai acontecer então lá na universidade. E é um movimento que preza por encontros intimistas, assim, né? Então, assim, a gente preza realmente por esse contato das crianças. Ele é um movimento que a gente fala para infâncias, né? Ele tem esse foco mais nas infâncias, no contato da criança com a literatura, mas temos também alguns movimentos aí nessa programação voltado ao público adulto multiplicador, que é esse público que a gente entende como o público que também está lá na ponta atendendo a criança, né? Professores, estudantes de pedagogia ou de artes que de alguma forma lá na frente também vão estar no contato com a criança. E ele é um movimento que preza por esse encontro, né? Ou pela fruição, pelo encontro de fato com o artista, com o autor ou com a apresentação artística. No caso aqui, a gente preza muito por essas apresentações da oralidade, né? Da contação de histórias, por exemplo, mas sempre tendo esse cuidado de ser um encontro intimista da criança com a literatura. Que é muito bacana, né? Até para o desenvolvimento das crianças, né? Isso, a gente vê que podendo promover esse encontro da criança com a literatura de uma forma mais intimista, a gente percebe que ela realmente vai criando um repertório estético, artístico, né? E vai criando uma relação mesmo com os autores, né, Ana? Que é algo que a gente já veio observando desde a primeira edição. A gente reencontra essa criança e percebe que ela consegue ter esse contato com o repertório mesmo, né? Então, identificando autores, ilustradores, né? Então, por isso que a gente preza por esse encontro mais intimista, onde a criança ela possa, de fato, se relacionar com as histórias, se relacionar com o objeto livro, com a materialidade do livro, né? Então, o movimento, que a gente chama como movimento, ele está muito nesse lugar desse contato mesmo da obra com as crianças, né? E, Ana, qual a importância da literatura infantil para as crianças e os pais das crianças também, né? Bom, a literatura infantil, eu digo que é um alimento para a alma, né? Porque não basta a gente saber, a gente aprender a ler, né? A gente tem que aprender, a criança tem que aprender a sentir as palavras, a ter um olhar mais amplo, né? Para aquilo até que às vezes não está nem escrito, né? Mas que está nas imagens, a ler essas imagens, a ler porque até os espaços em branco dizem alguma coisa, né? Então a gente tem que eu acho resgatar esse lado mais sensível das crianças, que está um pouco perdido. Hoje a gente tem tudo muito rápido, né? A tecnologia, o celular, e acaba perdendo um pouco essa sensibilidade, né? Para enxergar além do óbvio, né? Então, acho que essa é a grande importância, e também para os adultos e os pais, de ter esse momento de conexão com as crianças, né? De ler um livro, de estar junto com o filho, e ter esse momento que é tão especial. Desde da popularização do celular, do smartphone, desse avanço, né, muito se falou sobre a questão literária, né, sobre o avanço da literatura com as crianças, se teria dificuldade, se não teria dificuldade. Acho que olhando para frente ainda fica muito ponto de interrogação, né? Mas pelo que se vê até agora, né, como é que essa tecnologia, ela interferiu ou não interferiu na disposição das crianças pelo gosto e o amor à literatura impressa, né, no livro? Eu acredito que é um novo movimento, né? A gente tem... Eu acho que lá no início
dessa inserção, principalmente das redes sociais, a gente percebeu um distanciamento da criança em relação ao livro. É o que eu falei antes, essa relação com a materialidade do livro. Eu não sei, de fato, se as pessoas, né, vão deixando de ler, porque eu acho que a gente lê muita coisa também na internet, né? Acho que a gente tem acesso a leituras, mas é uma leitura diferente. Né? Eu acho que a leitura de imagem, por exemplo, ela está muito presente na internet a todo tempo, que eu acho que é algo que a gente ainda tem que olhar muito para isso de uma forma muito cuidadosa também, né? A gente lê imagem a todo tempo, a criança lê imagem a todo tempo, mas pensando pelo lugar da literatura, eu acho que houve um distanciamento e hoje eu acho que a internet, ela também, de alguma forma, tem ajudado a divulgar muito a literatura. Né? Acho que o mercado editorial ele ganhou muito com a internet, porque a internet ajudou a difundir muito o mercado editorial, principalmente para a criança, porque eu acho que quando a gente fala em consumo, a criança ela é um cliente em potencial, né? Eu acho que o mercado, de alguma forma, entende isso de uma forma bastante importante. E eu percebo nos últimos anos uma ascensão muito grande do mercado editorial para a criança e, de alguma forma, a internet ela movimenta isso, né? Então, acredito que hoje, se a gente for caminhar para um lugar de compreender isso, a gente pode ir para um lugar muito positivo. Só que, de alguma forma, o objeto, o livro, precisa chegar na criança. E, para isso, é que a gente se preocupa com os projetos socioculturais, né? Então, de alguma forma, os projetos de políticas culturais, eles precisam unir uma coisa a outra, né? Eles precisam unir o objeto livro com a criança lá na ponta, que é uma das preocupações nossas enquanto produtoras, né, de projetos. Assim, então, a gente percebe que tem um mercado editorial muito bom para criança, existem livros muito bons para criança, tem uma produção muito potente, mas a gente precisa fazer com que ela chegue de fato na criança. Porque muitas vezes as famílias não estão sensíveis para isso, porque muitas vezes os pais já não leem mais, né, o livro em si. Então, a gente identifica isso e se preocupa com isso. Então, a gente vem numa frente aí de escrever projetos, se utilizar das políticas públicas de fomento, né, cultural, para criar projetos que mobilizem isso nas comunidades, nas escolas, né, para que, então, essa materialidade, esse livro, de fato, chegue no encontro com a criança. Né? Aí eu acho que sim, quando a gente une uma coisa a outra, e que, como a Ana falou, a gente consiga também trazer os pais, trazer os professores, para que eles comecem também a se relacionar com o livro e entender a potencialidade do objeto, aí a gente começa a criar esse reencontro, a criar esse movimento de uma forma, de fato, ampliada e potente. Aí eu acho que a gente não vai mais abandonar o livro, acho que a gente vai se reencontrar com ele, né, Ana? É verdade. A gente espera que sim. A gente espera que sim. Mas é muito legal essa questão também, eu acho, desse encontro com os autores, que a gente sempre tenta promover, né? Até essa semana, coincidentemente, veio uma menininha e ela falou, eu comecei a escrever quando você foi lá na escola, né? Então, como é legal isso, né? Da gente saber que, às vezes, é uma visita, né, que você faz a uma escola, desse encontro ter gerado, né, esse incentivo, né? Essa vontade da criança escrever, até por ela ver que é possível, né? Então, uma escritora que é de Blumenau, como a gente tem vários aqui, né, em Blumenau, que é possível ela também escrever um livro, né? Que não é algo de outro mundo, porque às vezes fica uma relação muito distante. Né? Então, essa aproximação eu acho muito importante. E, Ana, a linguagem mudou em virtude do avanço da tecnologia? A linguagem dentro da escrita na literatura, né? Na formação desses novos livros, para atrair esse novo público, né? Eu acho que mudou bastante, eu acho, a questão de imagens. A gente tem também hoje muitos formatos diferentes de livro, né? Livros que você pode interagir, né? Isso eu vejo que teve uma mudança bastante grande, né? A linguagem escrita não tanto, né? Bom, a gente trabalha com infância, então a linguagem, né, a adolescente é que tem uma mudança maior, mais brusca, né? Né? Mais brusca. Então não vejo tanto, vejo mais na questão das imagens, né? E dos formatos também de livros. Eu acho que essa questão da linguagem visual é algo que tem se direcionado muito o olhar hoje na literatura para a infância, né? O livro de imagem, sim, o livro ilustrado, justamente por a criança estar se relacionando muito com esse mundo de imagens, né? Então, acho que essa frente da narrativa visual ela ganhou uma força muito grande na literatura para infâncias, né?
Então, acho que isso é um lugar que veio Sim. ganhando um espaço muito grande na literatura. Se compreender isso também enquanto narrativa, enquanto literatura, né? Acho que sim. Nessa questão, acho que sim. Mas na questão do letramento da palavra, nem tanto, né? Mas acho que na questão das imagens, sim. Estamos falando aqui sobre a segunda edição do Movimento Literário para a Infância, o Molim. Vai ser de 25 a 29 de agosto na FURB. É um movimento que busca potencializar e qualificar o contato das crianças com as obras literárias e com o patrimônio das histórias orais. O objetivo é de criar um território de referência por meio de experiências sensíveis, leituras, debates, apresentações, oficinas. E como o público pode participar? Como a gente tem, como eu disse lá no início, né, por as ações serem mais intimistas, a gente não tem não são em espaços muito grandes, a gente precisa que o público faça o agendamento, né, pelo e-mail ali da entrelactos@gmail.com. E através do site mesmo ali do movimentomolim.com, o público já consegue ter acesso, né, por onde fazer a reserva de ingressos, por onde se inscrever nas mesas redondas, nas oficinas. Então é só ali entrar no site, né, movimentomolim.com, e por ali o público já consegue acessar o como fazer as suas reservas de ingressos, escolher, né, escolher onde quer participar e assim, corram, porque tem bastante coisa que já está esgotando, né? Por isso mesmo, né? Por serem ações mais intimistas, a gente tem essa característica, às vezes, de esgotar mais rápido. Mas aproveitem, gente, que é um movimento muito legal. Tem encontros muito bacanas mesmo, de diálogo, né? Principalmente para professores, pessoas que se interessam por essa temática do encontro do livro com a criança, né? A gente tem mesas redondas aí de literatura para bebês, por exemplo, que é algo muito recente, essa discussão, né? Mas o contato do bebê, né? O bebê lê, o bebê não lê. É importante já colocar o meu bebê em contato com a literatura, sim ou não? Então, a gente também traz esses diálogos aí mais recentes, mais contemporâneos em relação à literatura. Então aproveitem. A diversidade, né? A gente vai ter uma mesa de diversidade dentro da literatura, com autoras indígenas, ilustradoras autistas, né? Isso. Então a gente vai ter uma conversa bem interessante sobre isso e várias outras coisas. E oficinas também, né? Porque vão ter oficinas de ilustração, com Roger Mello e mais um monte de coisa. E a gente quer convidar todos e também escolas que desejam participar, levar os seus alunos, podem acessar o site e agendar ali né, as datas que elas querem levar, que daí a gente já se organiza, né, nos espaços. E vai ser bem interessante, né, de receber. A gente já está com algumas escolas, né, agendadas. Mas quem quiser ainda tem algumas vagas. Umas vagas aí. Aproveitem. Que bom, que legal. Ana, obrigado pela participação. Obrigada a sucesso. Vocês. Obrigada. Deda, obrigado também pela participação. Sucesso nesse evento. Nós que agradecemos. Eu conversei com Ana Paula de Abreu, que é escritora, e Deda Silveira, produtora cultural. Falamos sobre a segunda edição do Molim, de 25 a 29 de agosto, na FURB.